Sétimo dia, né? Sexto sinal, né? Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso aí. Não sei se vocês vão conseguir ler tudo aqui. Eu também vou ter que coordenar aqui, mudando, que fica mais fácil para eu ler aqui na tela. Mas queria que você fechasse os olhos. Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque mais uma vez nós podemos estar aqui aprendendo e ouvindo, Senhor. Ó Deus, e todas essas coisas são alertas, são despertamentos para a nossa vida. Ó Deus, a Tua palavra diz, Senhor, eis que vou-lo tenho predito, eis que avisei antecipadamente. Senhor, que o Senhor esteja aqui nesse ambiente, falando nos corações. Há coisas que o Teu Espírito quer falar com cada coração. Há coisas que o Teu Espírito quer falar à Tua igreja. Que nós sejamos despertados, Senhor. Que nós sejamos, ó Deus, tocados poderosamente pela Tua graça, pela Tua palavra, pela Tua revelação. Que possamos sair daqui hoje, Senhor, mais cheios do Teu Espírito, mais prontos, mais preparados para fazer, Senhor, a Tua vontade. Colocamos isso em Tuas mãos, te exaltamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se assentar. Nós vamos falar isso aqui, o futuro governo mundial anticristão. Quando a gente fala isso, às vezes algumas pessoas acham que a gente está falando uma coisa super secreta, né? Que a gente está falando assim uma coisa que é teoria da conspiração. E mais ou menos assim, olha, tem um grupo aí escondido, que ele está querendo fazer um governo mundial, tal. E não é isso, não é nada disso. Se você for ler, acompanhar a história, você vai ver que sempre quiseram fazer um governo mundial. É que não é fácil, né? Não é um negócio simples de você fazer isso. Aqui tem uma frase que eu gosto muito, ali eu não sei se você vai conseguir ler, mas eu vou ler aqui, a frase diz assim: não há erupção cataclísmica na história que não haja crescido subterraneamente, durante longo tempo, em etapas bem conhecidas e discerníveis. Eu sei que a frase é um pouquinho complicada, mas vou explicar para vocês. Vamos pensar aquilo que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001. O que aconteceu no 11 de setembro de 2001? As Torres Gêmeas, né? Aquilo ali como é que foi? Tinha dois muçulmanos andando na rua, eles falaram assim, vamos pegar um avião, vamos derrubar as Torres Gêmeas? Vamos, né? Foi assim? Não foi, né? Aquilo já era uma coisa que vinha sendo planejado há muito tempo. E aquilo já era uma coisa que era um sentimento dos muçulmanos contra o Ocidente. Aquilo já tem sua origem numa organização chamada Irmandade Muçulmana, que revigorou todo o islamismo e que pretende implantar o islamismo no mundo inteiro, o califado mundial, essas coisas todas. Ali só foi, na verdade, aquilo que pareceu aí uma erupção cataclísmica, uma coisa que aconteceu de repente, na verdade não aconteceu de repente. Se você for acompanhar a história, aquilo já veio acontecendo há muito tempo. Então, por que eu vou colocar isso aqui? Eu não acredito que a igreja vai passar pela grande tribulação, tá? Mas nós vamos entrar nisso aqui. Mas nós temos que pensar o seguinte: se vai surgir um governo mundial em algum momento, ele não vai surgir da noite para o dia. As coisas que vão levar ao surgimento desse governo mundial, eles vão começar muito tempo antes dele, de fato, se efetivar e começar. Sabe, curioso, essa frase aqui eu tirei de um livro que eu gostei tanto desse livro. Esse livro chama-se, é um livro em espanhol, que é La História. E eu li tantas vezes esse livro que minha esposa fala, você vai ler esse livro de novo? Mas eu gostei muito do livro. Na verdade, o livro contava a história da história. E esse autor, ele dizia assim no final do livro. No final do livro ele terminava falando da história, e ele dizia assim, para onde vai a história mundial? E aí ele falava assim, isso é um livro de 1967. Ele falava assim, bom, no começo da história eram as cidades-nações. Babilônia, Nínive, Jerusalém, era o que chamava de cidades-nações. Ela falou, depois das cidades-nações, surgiram as nações-estado, que é onde nós vivemos agora. Brasil, Rússia, Japão, Estados Unidos, são as nações-estados.
Aí ele falou, agora nós já estamos vendo uma época em que está fazendo blocos. É o Mercosul aqui, é a União Europeia ali, é outros tipos de união, estão se unindo, vários países estão se unindo para formar blocos. E ele falou, no futuro será um único mundo, um único habitat. Então, assim, a ideia dele era que as coisas estavam se unindo. Então, só para nós pensarmos que essa ideia de governo mundial, ela é uma coisa assim, entre os governantes muito forte, é uma coisa que realmente eles querem. E outra coisa que nós temos que pensar é o seguinte, essas coisas, a princípio, não vão surgir assim, vamos fazer um governo mundial anticristão. Não é essa a ideia. A verdade, eles estão pensando nisso como uma coisa boa. Os planejadores disso, como nós vamos ver, eles estão pensando isso como uma coisa boa, como uma necessidade, que precisa haver um governo mundial para poder resolver as questões. O que a gente vai ver aqui é só uma pequena amostra disso, tá? É algumas coisas que estão sendo dito, é uma fração da fração da fração do que está sendo pensado, do que está acontecendo. Então, vamos lá. Em inúmeras passagens, a Bíblia descreve um personagem que exercerá um governo mundial totalitário. Ele exigirá adoração para si e se colocará no lugar de Deus. Como consequência, todo aquele que desejar salvar-se em Cristo terá que pagar com a própria vida. Pega só minha Bíblia ali, por favor. Eu queria que você abrisse aí em Apocalipse 13. Sexta-feira eu vou estar lá no Vejam Só e vamos estar falando sobre Apocalipse 13. Eu lembro, eu estava fazendo faculdade de jornalismo. E quando você começa a estudar algumas coisas, você começa a ver tudo de uma maneira bem diferente. E quando eu li Apocalipse 13, parece que eu estava vendo para onde as coisas caminham. Então, por mais que você tenha muitos símbolos aqui, tem algumas coisas aqui que não são símbolos, tem algumas coisas aqui que você consegue entender para onde estão caminhando. Então, não precisa interpretar tudo, mas só o que a gente entende diretamente já é assustador. Então, diz assim, Apocalipse 13, 1. E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir no mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. E a besta que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, o seu trono, e grande poderio. E vi uma das suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. E deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. E abriu a sua boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. E adoraram todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, é necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. E fez-se grandes sinais, de maneira que até fogo fez descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta que tinha a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. E fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E faz com que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Vamos lá até aqui.
Então, só para que aqui é só a gente pensar um pouco. Eu gosto muito assim, para a gente não se perder em detalhes, a gente pensar um pouquinho no quadro geral. Esse quadro geral tem muitas coisas. Nós precisamos saber que a Bíblia usa palavras diferentes. Os autores bíblicos, eles usaram palavras diferentes para descrever esse personagem futuro. Nós, normalmente, usamos muito o termo anticristo. Mas, na verdade, o termo anticristo ele só aparece umas 3 ou 4 vezes nas epístolas de João, mas em nenhum lugar. Aparece lá em 1 João 2, em 1 João 4, e aparece lá em 2 João, versículo 7. Só. A palavra anticristo só aparece ali. Mas Paulo, em 2 Tessalonicenses, ele fala do homem do pecado, do filho da perdição, que se levanta e que se opõe contra tudo que se chama Deus ou se adora. Então, ele fala as mesmas coisas que João fala. Ele fala as mesmas coisas que Apocalipse fala, mas ele não chama de anticristo. Ele chama o homem do pecado, filho da perdição. Em Apocalipse também não aparece anticristo. Lá ele fala da besta. Besta aqui, gente, a palavra besta na nossa língua perdeu muito o significado. Besta aqui fica uma coisa assim, uma pessoa tola. Mas besta na Bíblia é uma fera, é um animal feroz que representava uma nação, geralmente um reino, um império. Então é isso que está representado aqui em Apocalipse. Então nós entendermos que isso que está escrito aqui, essa coisa descrita em Apocalipse 3, gente, isso aqui é um controle mundial, totalitário, sobre a vida das pessoas, sobre o mundo inteiro. Dá só uma olhada aqui. Alguns versículos, se você quiser acompanhar na Bíblia, a maior parte que a gente leu, não sei se você consegue acompanhar ali. Mas assim, e toda a terra, veja só o que diz Apocalipse 13:3. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Imagine assim, toda a terra ficou maravilhada. Seguindo esse império que se levantou. Ou seja, eles admiram esse império e eles seguem esse império. Então é algo que envolve o quê? A terra toda. Agora, Apocalipse 13:7 é muito forte, porque diz o quê? E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Então imagine assim uma coisa, não só abrange a terra inteira, mas abrange toda a tribo, língua e nação. Então é um controle não só geral, mas um controle até específico sobre toda a tribo, língua e nação. E diz assim, e todos os que habitam sobre a terra a adorarão. Então Apocalipse 13:8. Então é uma adoração mundial. E aí continuando, em Apocalipse 17:13 fala uma coisa interessante. Nós vamos entrar. Às vezes a gente pensa que, em primeiro lugar, esse governo tem que surgir impondo-se. Não, ele pode ser um governo mundial eleito. Aqui diz assim, Apocalipse 17:13. Estes têm o mesmo intento, estes reis têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e a sua autoridade à besta. Então aqui, falando assim, são reis governantes que eles voluntariamente entregam a sua autoridade a esse personagem, a esse império e esse imperador que tem aí. Aí o que demonstra aí? Primeiro, demonstra que ele tem um grande poderio militar. Fala assim, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, e alguma coisa desfocou aí. Quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13:4. É uma descrição o quê? De um poderio militar muito grande. Depois diz assim, no versículo 6, e abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Ou seja, esse poderio mundial, abrangente, e que tem um poder militar muito grande, ele tem um sentimento anti-Deus. Então, ele abriu a sua boca em blasfêmias contra Deus. Outra coisa, a adoração a ele se torna uma coisa obrigatória. Então, assim, e fizesse com que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, era uma adoração a ele obrigatória. E controle econômico. Não pode comprar nem vender se não tiver na mão ou na testa sua marca, seu número ou seu nome. Às vezes a gente olha essas coisas assim e as pessoas falam assim, mas isso nunca vai acontecer. Né? E eu vou dizer assim, isso já aconteceu. Já aconteceu numa escala menor. Alguém sabe quando?
bem parecido? Isso aconteceu na época do nazismo. Isso foi na época do nazismo. Várias nações simplesmente se renderam a Hitler porque o poderio dele era muito grande. Com medo, elas se sujeitaram a ele. A adoração, gente, muita gente não sabe, mas era algo obrigatório. As crianças na escola de manhã, elas tinham uma oração que elas faziam, agradecendo a Hitler pelo pão de cada dia. Você pode pensar que isso é brincadeira, mas isso era obrigatório. Aquela saudação, Heil Hitler, que eles faziam, aquilo equivalia a dizer assim, Ave César, era uma adoração, a dizer assim, César é o Senhor, era atribuir a ele um valor divino. Então, de certo modo, aquilo ali aconteceu no período do nazismo. Hitler era entendido como se fosse um representante de forças espirituais divinas. É um assunto que eu já estudei muito a respeito do nazismo. Então, aquilo, gente, já aconteceu. E hoje, até hoje, as pessoas elas ficam se perguntando como que aquilo pôde acontecer numa das nações mais cultas da Terra, gente. Não era pessoas incultas, não. Uma das nações mais cultas da Terra era a Alemanha. E ele foi capaz de dominar as pessoas mais cultas. Para você ter ideia, eles queimavam qualquer livro que não tivesse nas universidades, não tivesse de acordo com o nazismo, os livros eram queimados. Então, imagina assim, as pessoas queimando livros, as pessoas mandando matar os judeus, as pessoas seguindo cegamente a Hitler. É uma coisa assim, você pensar que nunca poderia ter acontecido. Até hoje as pessoas estão pasmadas. Como que aquilo foi acontecer? Como que um absurdo aquilo foi acontecer? Mas as pessoas, não, isso nunca vai acontecer de novo. Se você vê um filme chamado A Onda, né, é um filme baseado num fato real de um professor lá da Califórnia, nos Estados Unidos, numa cidade chamada Palo Alto. O filme, na verdade, é um filme alemão, mas que o filme ele se baseou nessa história verdadeira. Teve um professor que ele começou a falar sobre o nazismo e os alunos falaram assim, mas isso aí é há 50 anos atrás, isso aí ninguém mais dá ouvidos para isso, não. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos criar um movimento agora. E ele cria um movimento chamado A Onda, isso é fato verídico. E em uma semana, ele começa com 20 e poucos alunos, no final da semana ele já tem 400 seguidores. E esses seguidores já estão agredindo aqueles que não se levantam contra eles. E ele é obrigado a parar porque já tinha um menino que estava fabricando uma bomba para poder armar o movimento. Quando ele viu o que ele tinha feito, aí a escola manda ele parar. No filme é um pouquinho diferente, mas a história verdadeira é essa. Ou seja, aquilo que eles disseram que nunca ia acontecer, aquilo tornou a acontecer numa escala bem menor. Então, agora eu quero que você pense alguém que tenha o mesmo espírito que estava por trás de Adolf Hitler, agora com todos os recursos tecnológicos, com todos os recursos científicos, com todos os recursos psicológicos que hoje se dispõe. O que é que você pensasse? Então, nós precisamos saber que é óbvio que quando surgir isso, ele não vai surgir como um governo mundial anticristão. Não, ele vai surgir apenas como uma necessidade da humanidade, que é um governo mundial. Então é sobre isso que nós vamos tratar. Deixa eu pular aqui. Aí eu pus aqui, será que haverá algum dia o governo mundial? Agora eu quero que você pense um pouco. Eu vou pôr, acho que é aqui, não sei se vai aqui, algumas coisas meio chocantes. Você já se perguntou, Hitler fez tudo que ele fez, né? Tudo que ele fez. Você já se perguntou, ali a Alemanha era uma nação cristã, com católicos e protestantes. Você já se perguntou qual foi a atitude da igreja, a atitude dos cristãos diante de Hitler? Eles se opuseram a Hitler? Então, vamos ver se é aqui agora. É isso mesmo. Como a igreja ela reagiu a Hitler? Eu vou ler isso aqui. Vou ler uma frase, foi falada por um pastor alemão chamado Siegfried Leffer, um pastor de projeção. Olha o que ele disse. Olha a frase dele, hein? Presta atenção. Na absoluta escuridão da história da igreja, Hitler se tornou, por assim dizer, a maravilhosa transparência da nossa época. A janela da nossa era, pela qual a luz incide sobre a história do cristianismo. Por intermédio dele, podemos ver o Salvador na história dos alemães.
Dá para você imaginar um pastor falando isso a respeito de Hitler? Mas ele não foi só ele não, tá? Aqui um outro. Deixa eu ver aqui. Mudou? Aqui, ó. Deus veio a nós por intermédio de Hitler, por intermédio da sua honestidade, da sua fé, do seu idealismo. O Redentor os encontrou. Hoje sabemos que o Salvador veio. Temos apenas uma missão, sermos alemães e não cristãos. Aqui é um outro pastor em 30 de agosto de 1933. Você acha que esse governante mundial, esse governo mundial, ele vai surgir como algo primeiramente ameaçador, destrutivo, anticristão? Não. Ele vai surgir como algo positivo, algo bom. Nós vamos falar disso, hoje provavelmente não vai dar tempo, mas hoje já se fala muito disso, né? Da questão de você ter um chip, de você poder... Fala a verdade, né? Fala a verdade. Se você pudesse comprar, vender, sem precisar ter um cartão, sem precisar, só assim na palma da sua mão, você põe ali, não é seu negócio bom? Fala a verdade, se não é bom. Não, mas pensa assim, se não existisse Apocalipse 13, você não precisa mais carregar documentos, você não precisa... Fala a verdade. Nós como cristãos, nós sabemos o que significa. Mas pensa você para um ambiente que... o dia que surgiu, você não precisa mais dar um cheque, você hoje põe um cartão lá, pagou com um cartão, você não precisa carregar mais dinheiro, o cartão não se torna um negócio útil. Agora imagine se amanhã você não precisasse nem levar um negocinho de plástico, já está em você mesmo, chegou lá, você pôs, pagou, comprou, negociou. Fala assim, se não fosse, você achar uma coisa boa. Fala assim, um governo mundial, se nós não conhecêssemos a palavra, nós estaríamos vendo a coisa de outra maneira. Então, aquelas pessoas que... Por isso que eu faço assim, tem coisa na Bíblia que não é... Quando a gente estuda a profecia bíblica, Jesus falou, veja que eu já tenho predito. Quando a Bíblia fala aquilo, nós temos que estar atentos, porque Deus está avisando de antemão. Mas esses cristãos aqui, gente, eram cristãos cuja fé deles, já na palavra, na veracidade da palavra, já tinha ido embora faz tempo, já tinham sido tomados pela teologia liberal, já não tinha fé nenhuma. Os crentes que realmente conheciam a palavra, conheciam a Bíblia, eles fizeram parte de um grupo chamado a Igreja Resistente, alguma coisa assim. Um deles, inclusive, tem uma história famosa, que é o Dietrich Bonhoeffer, que ele foi preso e foi morto. Muitos outros fugiram da Alemanha, porque eles viram o que estava acontecendo. Eles eram a igreja resistente. Mas a maioria enxergou o que se enxergou aqui. Pode falar. Já. Semana que vem a gente vai ver isso aí. Olha, agora mais uma... mas a coisa está caminhando para aí. E fala assim, e sempre as notícias, preste atenção, essas notícias, quando saem disso aí, ela não sai como algo ruim. Olha só que coisa boa que está acontecendo. Agora você não precisa mais... É isso, eu quero que você pense. Nós, como cristãos, nós medimos as coisas pela Bíblia. Mas aqueles que não creem na Bíblia, eles medem as coisas pela facilidade, pela praticidade. Eles não vão pensar no que está ali por trás. Agora, olha essa última pérola aqui. Somos muito gratos a Deus por Ele, como Senhor da história, ter nos dado Adolf Hitler, nosso líder e salvador em nossa difícil situação. Reconhecemos que nós, de corpo e alma, estamos obrigados e dedicados ao Estado alemão e ao seu Führer, seu líder. Essa servidão e obrigação contém para nós, cristãos evangélicos, seu significado mais profundo e santo em sua obediência ao comando de Deus. Gente, aqui eles estavam vendendo sua alma para o diabo, né? Eles estavam vendendo a sua alma para Satanás aqui. Eu quero que você pense que você tinha aqui um conjunto de pessoas, de cristãos, que não foram capazes de discernir aquilo que estava acontecendo. Agora, preste bem atenção. Hitler, ele não chegou
no meio do povo e falou assim, eu vim aqui para matar 6 milhões de judeus e para dominar toda a Europa e depois dominar o mundo inteiro, que eu sou raça superior. Ele não se apresentava assim, não, gente. Ele não era tolo. Satanás, ele se transfigura em anjo de luz, por quê? Porque se ele aparecer o que ele é mesmo, ninguém vai dar ouvidos para ele. Então, é muito importante. Eu escrevi há pouco tempo atrás um artigo para o Mídia Sem Máscara, e chamava-se, eu pus todos esses textos, e chamava-se assim, a ingenuidade não nos salvará. As pessoas pensam que ingenuidade é virtude. Ingenuidade não é virtude, não. Você quer saber? É só aqui para você ter ideia de como foi a coisa, né? Essa aqui é uma passagem histórica muito famosa. Eles mandaram um ministro britânico, chamado Chamberlain, para negociar com Hitler a paz. O Hitler estava ameaçando invadir a Polônia, e esse Chamberlain foi até lá para tentar convencer o Hitler a não entrar em guerra com ninguém e também não invadir a Polônia. E aí chegou lá o Hitler falou assim, não, claro, não, vamos vacinar. Cadê o contrato? Não, está ótimo aqui, vamos assinar, não vamos entrar em guerra, não vamos invadir a Polônia, fica tranquilo, eu sou da paz, eu quero a coisa boa, né? Foi assim mesmo que aconteceu. Aí o Chamberlain volta, tem uma foto famosa, quando ele desce no avião lá na Inglaterra, com aquele papel na mão, documento na mão, mostrando assim, olha, eu consegui paz, né? Eu consegui paz com Hitler. E aí, todo contente. Uma semana depois, Hitler invade a Polônia e declara guerra. E a guerra aconteceu. Então, assim, para ele, aquilo não era nada. Aquele papel não significava nada. E a ingenuidade daquelas pessoas, gente, negociar com o diabo, não tem. Ele pode falar o que ele quiser para você, ele pode dar mentira, ele pode dizer que ele é bom, que ele vai te salvar, que ele vai te ajudar, mas é o que ele quer te destruir. Outra coisa, Hitler salvou a Alemanha de uma situação terrível em que eles estavam. Sabe o Volkswagen, o Fusquinha, o famoso Fusquinha? Quem popularizou, Volkswagen significa carro popular. Quem popularizou aquele carro foi o Hitler. Então, com a indústria automobilística, ele deu emprego para todo mundo na Alemanha e ele também fez com que a economia da Alemanha subisse. Então, imagine, você está desempregado. Tem uma foto também famosa de uma pessoa indo comprar pão, e ele está com um carrinho de mão cheio de dinheiro, porque o marco alemão não estava valendo nada. O Hitler resolveu esses problemas econômicos. Daqui a pouco ele estava ali com um exército desfilando na rua. Daqui a pouco todo mundo já se sentia mais seguro, já aquela vergonha da Primeira Guerra que eles tinham perdido, ou seja, ele trouxe uma sensação de paz para as pessoas. Então é óbvio que eles não foram capazes de ver o que estava por trás dali. Só quem ia enxergar é quem tinha a palavra de Deus, conhecia a palavra de Deus. Aí eu acho muito interessante essa passagem. Essa passagem é de um livro chamado O Intercessor. E era um homem que tinha uma espécie de seminário teológico lá na Inglaterra. E esse homem salvou muitas crianças judaicas. E esse homem foi um homem de muita oração, ele intercedeu muito a favor dos judeus. E aí ele diz assim, certamente foi por causa dessa vitória e do conhecimento que o Espírito Santo era mais forte que o diabo em Hitler, que o Instituto, que é o Instituto Teológico, um ano mais tarde foi capaz de ter certeza, quando vê a guerra, que esta não significava uma vitória de Satanás, mas era a guerra de Deus contra a besta. Eu só quero que você veja assim, um homem de oração, um homem da Bíblia, que ele vai enxergar Hitler. O que ele enxerga Hitler? A besta. O que ele enxerga Hitler? O diabo através dele. Enquanto você tem gente lá na Alemanha falando que é Deus que mandou ele. Você vê que disparate aconteceu. Por quê? Porque alguém tinha discernimento bíblico, tinha discernimento de Deus das coisas. Hoje, as coisas vão sendo jogadas, eu falei da rã na panela, né? Que vai sendo tudo muito lentamente. E quando vê, a coisa já aconteceu. Daqui a pouco Hitler já estava estabelecido. Hitler, ele foi eleito democraticamente. Não pense você que ele tomou o poder, não. Ele tenta tomar o poder, aí não consegue, vai preso. 10 anos depois, ele vai lá e ele é eleito democraticamente. E ele, aos poucos, ele vai cada vez mais tomando esse poder absoluto. Então, esse é o caminho por onde a coisa foi indo. Mas esse aqui, o Rhys Howells, ele vai entender a outra parte que ele diz assim: quando a guerra começou,
a Segunda Guerra Mundial, o Senhor nos transferiu dos judeus, que eles oravam a favor dos judeus, para a besta, nome que ele geralmente dava ao diabo no sistema nazista. Então esse homem, esse Riss Howells, ele entendeu que ele estava numa luta espiritual, ele entendia que era um poder satânico e mais, próprio espírito do anticristo agindo ali através de Hitler. Eu quero só que você entenda o que é um homem de Deus que tem discernimento, que tem conhecimento, vendo as coisas. E você via todos aqueles cristãos lá na Alemanha, com aquela teologia toda distorcida, com uma incredulidade só, porque essa era a verdade, e eles simplesmente dizendo que eles estavam diante do Salvador, que eles estavam diante de alguém que Deus tinha mandado. Então, hoje, não há quem olhe para a história, e, claro, sempre tem uns loucos por aí, mas não há quem olhe para trás e não saiba que Hitler era uma figura completamente diabólica. Se você pode ter alguém que representa o anticristo, é ele. Então eu estou colocando essas coisas para nós avaliarmos. Eu até entendo o nazismo como uma espécie de preâmbulo, como uma espécie de teste, um laboratório desse império mundial anticristão que vai surgir. Tem um livro que eu ouvi citar o livro, e eu queria o livro, mas no Brasil não tem. Um amigo meu comprou usado em Portugal e mandou. É um livro chamado Hitler Me Disse, que era uma pessoa que era amigo de Hitler, ele era governador de uma região lá em Danzig, na Polônia, e ele tinha conversas com Hitler. E as coisas que Hitler falava para ele eram coisas loucas demais. Como a de acabar com os judeus, como de acabar com os cristãos. E quando ele lançou o livro em 1939, falaram assim, isso aí Hitler não falou isso não, é impossível. Só que tudo que estava escrito ali, Hitler, de fato, ele fez ou tentou fazer. Então, são coisas assim, tão terríveis que quando se olha assim, meu Deus, é uma coisa diabólica que está por aí. Então, nós pensarmos que essa ideia de um governo mundial não virá de modo nenhum com ideias ruins. Muito pelo contrário, ela vai ser inserida na mentalidade das pessoas de uma maneira muito boa. Aliás, ela já está sendo inserida, né? Então, vamos lá. Essa frase aqui é de um historiador chamado Arnold Toynbee. O Arnold Toynbee, gente, é um dos maiores historiadores filósofos do século passado. Ele tem uma obra chamada Estudo na História, que ele faz uma análise tentando descrever em que rumo a história está indo. E esse homem, ele dá uma entrevista na década de 70, um livro chamado A Sociedade do Futuro. Eu vou colocar alguns trechos aqui, mas veja só, ele vai falar sobre um governo mundial, mas ele vai falar assim, nós precisamos de um governo mundial, ele vai falar isso. E não só nós precisamos de um governo mundial, mas nós precisamos de um governo mundial ditatorial, que mate, que prenda, que torture qualquer um que se opuser a ele. Ele falava isso, que essa era a necessidade do mundo. Então, veja só, não era uma pessoa tola que estava falando isso. Era um historiador filósofo, era um homem que tinha uma visão de mundo, uma visão de história, e ele acreditava que o mundo só vai sobreviver com um governo mundial ditatorial. Olha algumas coisas que ele escreveu. Ele falou assim, creio numa possibilidade real de que no próximo capítulo da história mundial tenhamos de nos submeter a um governo autoritário se quisermos continuar a viver. Disse também na mesma ocasião, imagino um mundo integrado em paz no ano 2000, ele falou ano 2000, todos eles ano 2000, né? No ano 2000, através de uma ditadura que não hesitaria em matar ou torturar aqueles que, no seu entender, constituíssem uma ameaça à aceitação passiva da sua autoridade absoluta. Em outras palavras, é que imagina, esse homem trabalhou para que isso acontecesse, e ele semeou a ideia para que isso acontecesse, e ele via isso como a solução da humanidade. Aqui é só alguns trechos do livro, isso aqui são alguns pedaços do livro dele. Mas ele acreditava piamente nisso, que o mundo precisa de um governo mundial e que esse governo mundial tem que ser ditatorial, ele tem que ser obedecido à força. Se não obedecer, vai ser preso, vai ser morto. Essa foi a proposta que ele fez.
Podemos caminhar? Olha só outra coisa que ele vai falar aqui. Será que o mundo que nos cerca na atualidade será capaz de se preservar da autodestruição, sem ter que pagar o preço, embora temporariamente, de submeter-se a um regime ditatorial? Então, a crença dele era muito forte. Ele não falava isso como, ele falava assim, é uma necessidade de sobrevivência. É assim que a coisa tem que ser. Para você ter ideia, o livro dele, Estudo da História, ele ficou 20 anos escrevendo esse livro. Então, não é um livro pequeno, né? Na verdade, é toda uma coleção. Aí ele diz assim, ó, é pouco provável, a meu ver, aqui, olha só o que ele diz. É pouco provável, a meu ver, que o governo mundial se estabeleça devido ao desejo ou mesmo aceitação da maioria da humanidade. Ele falou assim, talvez a maioria da humanidade não vá querer aceitar esse governo mundial. Ele falou assim, parece-me que esse futuro Estado mundial será imposto à maioria, por uma minoria eficiente, impiedosa e fanática, inspirada em alguma ideologia ou religião. Então, a verdade é assim, e até interessante assim, porque ele fala assim, eu fui educado como cristão, mas eu não sou um cristão, eu penso como um pagão, eu dou mais valor aos filósofos gregos do que às escrituras cristãs. Em outras palavras, a mente dele está muito longe da Bíblia, mas ele estava descrevendo o que seria esse governo ali de Apocalipse 13, estava exatamente descrevendo o que seria. E é óbvio, gente, o Hitler, quando ele foi preso em 1923, pelo o golpe que ele tentou dar, ele foi preso na cadeia, e aí a gente pensa assim, né? Deram tempo para cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então imagina uma pessoa, passou lá 7, 8 meses preso, e aí ele escreveu um livro chamado Mein Kampf, que significa Minha Luta. Esse livro que o Hitler escreveu é a Bíblia do nazismo, aonde ele descreve todo o plano dele para exercer o governo que ele queria exercer. Gente, eu já li esse livro e vou dizer assim, você fica assustado, né? Você fica com medo porque você vê uma mente diabólica, você vê uma mente inteligentemente diabólica. E uma das coisas que ele falava, ele dizia assim, nós temos que destruir a religião, mas nós não podemos deixar um vácuo, nós temos que colocar uma crença no lugar, porque as pessoas precisam de uma crença para se sustentar. Se nós tirarmos alguma coisa, não colocarmos nada, será difícil conduzir as pessoas. Então o nazismo era essa crença na raça superior à ariana, na guerra entre as raças, que ele queria colocar para substituir toda e qualquer religião. Então por aqui você tem uma ideia do que o Toynbee está dizendo aqui. Aí você fala assim, mas isso aí era uma pessoa, isso aí foi na década de 70, isso aí morreu. Eu ganhei de presente esse ano esse livro aqui, gente. Esse livro chama-se O Mundo Não Tem Mais Tempo a Perder. É o nome desse livro. O Mundo Não Tem Mais Tempo a Perder. Olha, e o subtítulo dele era assim, Apelo por uma Governança Mundial Solidária e Responsável. Esse livro foi escrito em 2012, foi escrito em 2012 na França, e agora em 2014 foi lançado em português. E só para vocês terem ideia, um dos organizadores desse livro, e que fazem parte do grupo que vai trazer essas ideias, vocês conhecem muito bem, alguém chamado Fernando Henrique Cardoso, né? Ele é um dos organizadores desse livro. E o que é esse livro? Esse livro é uma reflexão escrito por um grupo de pensadores, chama-se Colégio, mais ou menos uma coisa assim, Colégio Internacional. E esse grupo de pensadores, eles se reuniram para começar a pensar a respeito de um governo mundial. É bom você saber assim,
tudo geralmente começa na mente, começa no pensamento. A ideia começa no pensamento e depois, gente, ela entra para a prática. Então, o que eles querem é o seguinte, nós temos que começar a pensar num governo mundial. Olha, nós aqui, quando nós éramos novos, falava-se muito de ecologia? Não. De cuidar do planeta, meio ambiente, esse tipo de coisa? Não. Hoje é o que você mais escuta, não é? Hoje, isso foi aos poucos sendo colocado. Outra coisa, quando eu era criança, quando eu era adolescente, que eu me converti, o único grupo que eu sabia que era contra o cigarro era crente, né? Crente vivia falando contra o cigarro. Aí, de repente, chega a ONU e ela começa a falar contra o cigarro, o que ela consegue? Ela conseguiu, não acabou de vez, mas... hoje o cigarro é uma coisa já bem menor, todo mundo sabe que faz mal. O que eu quero dizer é o seguinte, as ideias elas vão sendo colocadas, elas vão sendo jogadas, e as pessoas vão comprando, e as mentalidades vão sendo formadas. Daqui a uns dias olha, a gente sabe hoje o que se está se colocando nas escolas. Vai chegar o dia, isso vai começar em breve, que dentro da escola você vai ouvir falar sobre o governo mundial. Nós precisamos de um governo mundial, governo mundial. A pessoa, o menino entra lá na escola, não, o governo mundial, e isso vai começar a bater, até que isso se torne na mente das pessoas. Aguarde, não vai demorar muito não, nós vamos começar a escutar em tudo quanto é lugar essa ideia de governança mundial, de um só governo para o mundo. Isso já está sendo pedido. Então esses pensadores aqui não são pessoas qualquer, eles não estão falando isso gratuitamente, eles estão colocando novamente isso como uma necessidade. Então olha o que ele fala aqui, ó, o primeiro passo na direção dessa governança mundial é pensá-la. As nossas representações do mundo devem corresponder já agora a uma vontade de governança mundial. O conceito e a regra, a urgência. E como diz Edgar Morin, se é urgente alertar, é ainda mais urgente começar. Os textos que se seguem neste livro, que é O Mundo Não Tem Mais Tempo a Perder, os textos que se seguem neste livro destinam-se a alimentar o debate e a lançar os marcos de uma metamorfose, de uma mudança, de uma transformação para uma sociedade-mundo de um novo tipo, né? Pode ser que isso aí, hoje você está ouvindo assim, o pastor Hélio, que está dando uma palestra de um livro que ele ganhou e que você nunca ouviu falar. Só que esses homens que escreveram esse livro são homens de pensamento, são homens de influência, que escreveram isso. Sabe para que eles mandaram? Eles já mandaram para a ONU, gente. Eles já mandaram para a ONU. Eles já mandaram para o primeiro secretário da ONU para explicar o plano deles, né? Para explicar o plano deles. Então, veja, só vou falar de novo. Os textos que se seguem neste livro destinam-se a alimentar o debate e lançar os marcos de uma transformação, de uma metamorfose para uma sociedade, um mundo de um novo tipo. Em outras palavras, eles querem criar um governo mundial, uma nova sociedade mundial, gente. Aqui, não são pessoas, por isso que eu falo, às vezes a pessoa pensa, isso é coisa de crente fanático em Bíblia. Não, isso é coisa de história, isso é coisa do dia a dia, isso é coisa de jornal. Amanhã você vai estar lendo isso na Veja, amanhã você vai estar vendo isso aí no Jornal Nacional. E vai vir coisa tão perceptível que a maioria das pessoas mesmo, a gente tem que ter logo um governo mundial. O Papa já está falando isso, necessidade de um governo mundial. Já tem um clamor aqui, acolá, mas isso vai se transformar em algo concreto. Aqui mais algumas frases do livro, eles fazem assim: devemos entregar a organizações mundiais nossa parte de soberania relativa a problemas planetários. O que ele está dizendo é o seguinte, tem certos problemas que os países já não tem mais que ficar resolvendo, não. Ele tem que pegar isso e jogar para órgãos mundiais que vão resolver. Isso é um clamor, toda coisa estão falando isso. Agora, olha só, eu quero que você preste atenção. Eu não estou dizendo que algumas dessas coisas, elas são ilegítimas, mas elas já fazem parte de um discurso mundial. Então, terrenos férteis para discutir sobre um governo mundial. Aí ele faz uma lista. O efeito estufa. Você sabia que
talvez, eu escuto muito falar de efeito estufa, pastor, precisa saber que esse negócio de efeito estufa já foi negado que é uma fraude, né? Você procura fraude, você já vai encontrar isso aí. Mas eu quero que você pense assim, hoje se fala muito de ecologia e já se criou um imposto mundial para os países pagar. Quando você cria um imposto mundial, gente, você está criando um governo mundial. Se você tem um imposto mundial, o governo já é mundial. Então eles vão usar certas coisas para mostrar, precisamos de um governo mundial. Então, deles é efeito estufa. A questão da água, né? Não estou dizendo que está faltando água no mundo, mas por trás de tudo isso, há uma manipulação para justificar amanhã um governo mundial. Armas leves. Você já reparou que tem um discurso mundial para desarmamento da população? Eu não ando armado, não, também não estou definindo ninguém armar, gente, mas vamos falar a verdade. Você consegue desarmar bandido? Alguém desarma terrorista? Essa campanha de desarmamento é para desarmar quem? Gente, é o povo comum, é a gente honesta, porque bandido não vai lá entregar arma, não, gente, e terrorista também não vai. Então, no final das contas, quem é que vai ficar desarmado? Quem vai ficar desarmado é a pessoa que nunca faria mal com uma arma. E os que fariam mal estão armados. Então, mas você vê que tem um discurso mundial pelo desarmamento. Ingerentes sem direitos humanos, aí é outra coisa, não, direitos humanos, aí ele vai interferir. E olha, isso aqui é a sugestão que eles dão mais forte nesse livro, criação de um tribunal penal internacional. Então a ideia já é criar um tribunal já que esteja julgando causas internacionais. Tudo isso, gente, são formas de você efetivar um governo mundial. Esses assuntos devem começar a ser debatidos e devem ser objeto de uma ofensiva pedagógica. Estou usando essa aqui, a frase que eu tirei do livro. Esses temas têm que fazer parte de uma ofensiva pedagógica. O que é uma ofensiva pedagógica? Ofensiva pedagógica é o que está acontecendo hoje no movimento homossexual. Você tem que jogar isso para a escola, você tem que jogar isso na área de ensino, você tem que jogar isso lá. É uma ofensiva pedagógica. Vamos pegar pela educação. Então, essa ideia de um governo mundial, a partir desses temas, começar uma ofensiva pedagógica. Não vai demorar, isso vai entrar nos planos de educação, pode ter certeza disso. Não vai demorar muito e daqui a pouco os alunos vão estar lendo no livro. E para eles não assistiram essa palestra aqui, alguns não viram a Bíblia. O que está lá é tudo argumento bom, não, tem assunto que nós vivemos no mesmo mundo, a gente tem que resolver isso aí juntos. Nós temos que Gente, coisa mais linda, gente. Quer ver coisa mais linda? Unidade, gente, que coisa linda, né? Unidade, nós precisamos ser unidos, em paz, viver em paz. Eu acho que eu não vou ter tempo de ver aqui, que eu não quero me prolongar, e semana que vem a gente termina. Tem um texto aí depois, que eu escrevi também, um artigo chamado Por que eu tenho medo da paz mundial? A gente, quando escuta assim, paz mundial, gente, isso dói. Quando você escuta assim, olha, paz mundial, né? Quem que é o príncipe da paz? Jesus, né? Ele é o príncipe da paz. Ele é que vai trazer paz a este mundo. Então, a paz que esse mundo quer não é uma paz de Deus, uma paz sem Deus. Aliás, é uma paz anti-Deus, é uma paz contra Deus. E contra Deus, a Bíblia diz assim, quem jamais se endureceu contra ele e teve paz. Então, isso aqui é só para a gente ter uma ideia de onde as coisas elas estão indo. E aí eu ainda vou falar mais. Isso nunca vai acontecer. Eu disse assim, isso já aconteceu. Né? Não, esse governo mundial nunca vai acontecer. Vou dizer, não. Gente, já existe governo mundial. Ele só não é ditatorial. Deixa eu ver se é a próxima coisa aqui. Essa aqui é a sugestão que eles dão. Essa é a sugestão que o Arnold Toynbee deu na década de 70. E é isso aqui agora, eles dizem aqui, desse modo, uma profunda reforma do único embrião de governança mundial. Sabe o que é um embrião de governança mundial? O embrião vai sair o filho. Então, quem é o embrião de governança mundial atualmente existente? O que eles colocam? A ONU. Então, ele coloca aqui, desse modo, uma profunda reforma. Eles querem uma reforma na ONU, reforma na ONU, que é o único embrião de governança mundial atualmente existente. E isso é indispensável. Então, eles sabem... Gente, depois vocês... por que eu digo? Você já ouviu falar Organização Mundial de Saúde? Organização Mundial do Comércio? Unesco?
tudo isso são organizações mundiais que cuidam. Depois nós vamos ver os órgãos da ONU. Gente, ela já tem o domínio dela em vários lugares. A estrutura está montada, ela só não tem ainda, ela não é ditatorial, e até se for ver bem, hoje tem muita influência ainda cristã, tem influência de tudo lá, né? Mas dizem que muitas organizações dadas pela ONU ainda são cristãs. Mas a estrutura está montada, gente, para coisa ruim se apossar daquilo, porque aquilo a gente pensar, o governo mundial, não dá para fazer um governo mundial da noite para o dia, né? Não dá para fazer isso rapidinho, é uma coisa que demanda tempo. Esse tempo já está acontecendo. Acho que ainda tem mais uma frase desse livro aqui que é significativa, que ele fala assim, preste atenção. Chegou a hora de criar um sistema decisório, não sei se vocês conseguem ler, mas se não, escuta agora. Chegou a hora de criar um sistema decisório, de buscar chefes de governo em todo o mundo, que se mostrem dispostos a levar adiante o combate, para dizer à Assembleia Geral da ONU que chegou o momento de aceitarmos medidas impositivas que limitem a nossa soberania. Sabe o que ele está dizendo aqui? Chegou a hora dos países dizer assim para a ONU, pode mandar em nós, pode se impor sobre nós. Mais ou menos o que nós vemos lá em Apocalipse 17, 13. Né? Eles de bom grado deram o seu poder e a sua autoridade à besta. É isso que ele está dizendo aqui. Os reis do mundo, os governantes da terra, eles têm que chegar e eles têm que dar o seu governo para a ONU. E a ONU impor medidas sobre ele. Ou seja, a ONU tem que começar a ser ditatorial. Então, eu quero que você pense um pouco nisso, né? Eu quero que você pense um pouco nisso. Isso é tudo, gente. Nós não temos condições de percorrer todas as informações, pensamentos, ideias, planos de ação, ações estão acontecendo no mundo, mas pode ter certeza, por esses respingos que a gente consegue pegar, esse governo mundial já está em formação faz tempo, ele já está montado e agora a coisa vai chegar onde tem que chegar. Pode falar. ONG, gente, é a coisa mais terrível do mundo. As ONGs são isso mesmo. As ONGs são como tentáculos, que com as ONGs ele consegue dominar todo o povo, tribo, língua e nação. Porque as ONGs e o pior é que a ONG, organização não governamental, gente, as ONGs são os que mais recebem dinheiro dos governos. Então, a ONG é um caminho. Pode falar. Não, depois nós vamos... Existem cerca de 80 organizações mundiais, para entender. E vai embora. E pronto, está tudo caminhando nesse sentido aí. O pastor Eduardo, não sei se ele vai conseguir. Vai conseguir cantar, pastor? Mesmo sem o... Hein, pastor Eduardo, vamos cantar? Já refúgio a glória eterna? De Jesus, o Rei dos Reis, será que a gente consegue? Não sei se vou saber decorar, não. Senão vai ficar para... mas aí tem que procurar lá, só quem sabe achar. Não tem, deixa para a próxima. Mas eu quero terminar lendo um salmo, gente. Esse salmo é um salmo messiânico. E esse salmo, ele fala dos reis da terra se levantando contra o Senhor e contra o seu Messias. E esse salmo, ele manda os reis da terra e os juízes da terra se render ao Filho de Deus, porque a sua ira vai se inflamar. Então eu quero que pense assim, olha, eu e você não vamos ficar preocupados com esse governo mundial não, porque nós não vamos nos sujeitar a ele. Nós não estaremos alinhados com ele, mas nós temos sobre nós Jesus, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o verdadeiro governo mundial. Esse que vem é falso, né? Esse que vem é falso, não vai durar nada. Mas o verdadeiro governo mundial, ele vai durar pelos séculos dos séculos, para todo sempre. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina. Então, eu não estou contando isso para nós sentirmos medo, não. Eu estou contando isso para a gente saber o que vai acontecer. Que é o que a Bíblia quer. Se está lá é para entender, para acontecer. Abre o Salmo 2 aí, vamos ler o Salmo 2. Salmo 2. Olha só o que diz aí o Salmo 2. Entenda o Salmo 2 à luz de tudo isso. Aí assim... Deus diz assim: por que se amotinam as nações
E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam, e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras, sacudamos de nós as suas cordas. Ou seja, ele não vai dominar sobre nós. Eles vão se unir contra o Senhor e contra o seu ungido. Aí diz assim no versículo 4: aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. É o único versículo da Bíblia que fala Deus rindo. Deus, né? Deus olha assim. A Bíblia diz que as nações são para ele como gotas num balde, né? São como gotas num balde. Aí continua: então lhes falará na sua ira, e no seu furor os turbará. E aí ele vai falar o que ele fez. Eu, porém, ungi o meu rei sobre meu santo monte de Sião. Proclamarei o decreto: o Senhor me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis da terra, sede prudentes, deixai-vos instruir juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. 7º dia, né?